Pensem no raio, o instante luminoso da natureza, o suspiro elétrico do clima. Capture em sua mente, congele esse fragmento do tempo que dura só um instante. Uns o fizeram com fotografia, mas outro fez há mais de 500 anos atrás, só com tinta. Hoje vamos falar da pessoa mais misteriosa do Renascimento veneziano, Giorgione Barbarelli. É impossível falar o nome desses artistas sem fazer esse sotaque macarrone italianico. Giorgione Barbarelli é um pintor misterioso. É aqueles famosos casos que a gente não sabe quando morreu, quando nasceu, direito que fez a vida. Mas capturamos alguns fragmentos, alguns pontos na sua história pelas obras que eles deixam. Porém, dizem que ele era um sujeito amável e sociável. Aliás, tão sociável que ele adorava uma convenção social. Se é que vocês me entendem, uma festinha. Como todo italiano vibrante e febril provavelmente adora. Aliás, diz a lenda que ele acabou se perdendo, ou seja, morrendo em busca de uma dama. Aliás, isso é tão poético e comum na história da humanidade, não é? É por isso mesmo que eu vou ficar sempre solteiro. Não porque eu sou feio, desinteressante, ou não tenho opções femininas que se interessam pela minha pessoa. É só por opção, porque eu vejo esses artistas que acabam morrendo em busca de uma dama, da sua musa inspiradora. Eu prefiro ficar aqui no meu covil, vivo, para manter esse canal atualizado para vocês. Giorgione era da escola veneza de pintura, em contraste com a escola florentina. Eu odeio Tiririca desde que ele virou político. E você aí está se perguntando, qual é a diferença da escola veneziana ou florentina? Claro que você não sabe, você não se interessa pelas linguagens artísticas. Quando você acessa o YouTube, você faz o quê? Fica vendo videozinho de tretinha, fofoca política, gente brincando com a moeba. Mas eu nem deveria falar, só de raiva por você não se interessar pelas linguagens artísticas e achar que ela é irrelevante. Mas já que eu tenho que manter esse canal atualizado e esse vídeo pulsante e interessante, eu vou te explicar a diferença básica da escola florentina e a escola veneziana. Para resumir de maneira grosseira, a escola florentina era mais acadêmica. Gostava de fazer os padrões da natureza corretamente. Tinha uma influência até cristã. Enquanto a escola veneziana se importava mais com a poesia, digamos assim, com as cores vibrantes. Não ficava muito nessa parte academicista, técnica e, digamos que, tomava liberdades para fazer a pintura um pouco mais pulsante, poética, fantástica. E já que estamos falando de cor, de coisas vibrantes, claro que temos que falar da Tempestade, a obra a qual eu citei no começo do vídeo. A Tempestade, pela primeira vez, demonstra que a figura humana está imersa à natureza. Até então, na escola florentina, a natureza era só um pano de fundo para a figura humana principal. Aqui não, aqui a natureza toma o protagonismo da obra. E claro que estamos falando do raio. Aliás, um dos primeiros a pintar o raio, que era um instante na natureza difícil de ser simulado, capturado, desenhado. Aliás, estamos falando difícil de ser feito da maneira correta, porque a coisa mais interessante desse quadro é a iluminação climatológica correta. Se vocês notarem o uso de cor, o clima está numa coloração mágica, digamos assim. É aquela coloração que dura poucos instantes antes da tempestade desabar. Sabe quando cai o raio, mas ainda não está chovendo? Quando o clima muda de repente, os céus se cobrem de nuvens e chuva, fica uma coloração diferente, porque ainda é meio-dia, ainda está o escuro da nuvem. Ele capturou esse instante. Lembrando que ele tinha que observar a natureza, ou seja, quanta tempestade ele não observou até fazer o estudo correto. Porque, como eu disse, vou explicar melhor, o clima, toda a cromática desta obra está seguindo os padrões rigorosos, corretos, científicos e físicos. Porque há muito tempo depois dessa pintura, já no século XX, alguns cientistas, climatólogos, físicos fizeram um raio-x na obra e estudaram se o clima, se a cor estava correta e concluíram que estava. Aí eu te falo como é fantástico. Queria eu que há séculos depois de minha morte minhas obras fossem consultadas por cientistas
que estivesse interessado em saber se eu estava seguindo os padrões físicos corretos. Olha só o tamanho de importância desse pintor. Claro que não podemos esquecer desse elemento do céu que não sabemos, quer dizer, não sabiam se era o Sol ou a Lua. Então os cientistas, estudando a cor, as anomalias, a tempestade, os climatólogos concluíram que pela iluminação que está no quadro, na cidade, ali no fundo, nas ruínas, só podia ser a Lua. E por falar em ruínas de construções, existe um pássaro branco em cima de uma construção, uma cegonha ou uma garça. A cegonha simbolizaria a fidelidade, se eu não me engano, enquanto a garça significaria a vigilância eterna. E já que estamos falando das alegorias, vamos ver as figuras principais do quadro ali na frente. Reparem que no canto esquerdo temos a figura de um homem que está observando a mulher nua amamentando. Seria ele um voyeur? Bom, dizem que pode ser um soldado, mas aqui vai um mistério interessante. Fizeram um raio-x na obra e descobriram que no lugar desse homem havia outra mulher nua. Ou seja, Giorgione acho que se arrependeu, achou que tinha muito gente pelada no quadro que talvez ofuscaria o tema principal, que é a tempestade da natureza. Resolveu colocar um soldado, ou sei lá por quê, a gente nunca sabe, só pode especular. E por falar em gente nua, no outro canto temos a figura feminina amamentando um bebê. E se vocês repararem na pose dela, ela está de maneira totalmente desconfortável. A criança está se amamentando no seio esquerdo, se não me engano, enquanto o corpo dela está todo de lado. Ou seja, uma amamentação correta, a criança deveria estar no meio das pernas da mãe. Então, será que o pintor não manjava muito de perspectiva, de pose? Ou será que ele fez isso de propósito para causar uma tensão? Afinal, temos um raio caindo no fundo do quadro. Talvez ele quisesse que as figuras humanas causassem uma certa tensão, uma coisa mais poética pela tempestade. De qualquer forma, esse quadro sempre me fascinou. Misterioso, enigmático como seu pintor Giorgione, que acabou influenciando seu próprio mestre e acabou sendo mestre de um dos pintores mais famosos do Renascimento italiano, Tiziano, que um dia eu falarei nesse canal. Esse quadro simboliza o quê? Simboliza a emoção humana, o homem imersivo na natureza, da importância do meio ambiente, das emoções. É quase um pré-romantismo. Vocês sabem, eu já falei de romantismo nesse canal. Pode consultar o vídeo aqui, em que se melhorava a natureza humana, em que se expressava, se pintava as emoções. E esse canal é cheio de emoções, assim como a arte, cheio de expressividade. Então expresse aqui suas considerações, deixando uma curtida, um comentário, que ajuda no engajamento do vídeo. Porque vocês sabem, esse canal tem pouco alcance. Então quanto mais vocês fazem engajamento no vídeo, mais longe ele chega. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, toda essa conversa básica que vocês já sabem, que eu sinceramente odeio ficar falando essas coisas, mas eu já fui convencido pela minha colega Luciana do marketing. Não, eu não tenho uma assessoria de marketing, eu conheço uma moça que trabalha com marketing digital, que ela diz que a gente tem que falar isso sempre porque influencia nas pessoas e às vezes esquecem. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa, renomado ninguém, e hoje foi o quadro A Tempestade, de Giorgione Barbarelli. Diz aí se você querem que eu fale de outros quadros de outros pintores e outras escolas artísticas. Abraço!